orar com os irmãos em favor de alguns irmãos que estão enfrentando problemas de saúde. Temos alguns irmãos que se submeterão a cirurgias durante esta semana e alguns que estão enfrentando enfermidade. Nossa irmã Luísa, que se convalesce na luta contra o câncer, que o Senhor a sustente e que o Senhor possa curá-la e que possamos aqui interceder por esses irmãos. Amém? Vamos orar então, curva sua cabeça, mesmo sentados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesta hora, Pai, interceder pela vida dos nossos irmãos que se encontram neste momento, ó Deus, precisando de uma intervenção Tua. Intervenção esta, ó Deus, que muitas vezes ultrapassa a normalidade da ciência e o alcance dos médicos, como é o caso da nossa irmã Luísa. Que o Senhor Deus haja com misericórdia, Pai, sobre a vida dela, que faça, ó Deus, ter seus dias prolongados, livres de dores, ó Deus, que o Senhor a abençoe grandemente, ó Pai. Queremos também te apresentar, ó Deus, todas as pessoas da igreja que se convalecem, ó Deus, de procedimentos cirúrgicos, aqueles que vão ainda se submeter, que a tua boa mão, Pai, esteja estendida sobre cada um deles, abençoando, ó Deus, no processo de recuperação, e que aqueles que estão enfermos possam também, ó Deus, receber do Senhor cura, ó Pai, completa, para que possamos e possam, ó Deus, ter sua saúde restaurada para a glória do teu nome. Aproveito ainda, ó Deus, para te agradecer, Senhor, pelos teus grandes feitos na vida do teu povo. Quero te agradecer, ó Deus, pelo casamento do casal João e Giovana, que aconteceu ontem aqui. Que, ó Deus, a tua mão poderosa, Pai, esteja conduzindo a vida dos teus filhos e que eles sejam fortalecidos a cada dia na caminhada cristã, como também nas nuances, ó Deus, do matrimônio. Obrigado, Pai, por toda a ação tua, ó Deus, sobre esta igreja, sobre todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor tem confiado tarefas e missões, para que possamos assim desenvolver aqui, ó Deus, a amplitude das tendas do Evangelho neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder estarmos juntos orando ao Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor nos atenda, Pai, conforme tua vontade. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos também cumprimentar aqueles que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos em nosso meio. Uma alegria poder sempre receber pessoas que nos visitam para cultuarmos ao Senhor e podermos desfrutar desse tempo de crescimento e de explanação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia então no livro de Juízes. Nós estamos caminhando já quase para o final do livro, capítulo 17, e vamos fazer esta leitura do capítulo todo. Capítulo 17 do livro de Juízes. Juízes capítulo 17, o texto sagrado diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a sua mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: da minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o que fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou
um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou, consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, em oração, nós queremos desta feita pedir, ó Deus, a Ti, a Tua intervenção na compreensão da palavra. Que, ó Deus, Tuas mãos estejam estendidas, ó Deus, sobre os nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai, para que sejamos alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de compartilhar da Tua palavra com o Teu povo, com os irmãos aqui, e que, ó Deus, nós sejamos assim abençoados e possamos tirar deste texto, ó Deus, as lições importantes para o nosso coração, para a nossa alma. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, de certa forma, o fim de Sansão, com a sua morte, muito bem mencionada nos últimos 2 domingos, é o fim da história de Juízes, pois ele é o último juiz da história cronológica que nós podemos encontrar no livro. No fim, então, da história, nós temos esse juiz morto, Sansão, e um resgate bastante incompleto do objetivo pelo qual ele assim exerceu o seu mandato em 20 anos. Mas ainda há 4 capítulos a serem concluídos até o final do livro. E esses últimos capítulos, eles fogem da estrutura da narrativa inicial do livro. Aquela narrativa que se estendeu até o capítulo 14, 15, quando as pessoas pecavam e Deus então levantava um juiz, e esse juiz colocava a casa em ordem e logo em seguida estava tudo bem. Esse juiz depois morria e todos voltavam novamente à sua pecaminosidade, e esse ciclo aspiral ele se manteve durante o capítulo 1 até o meados do capítulo 14, capítulo 15. Diante disto, estes últimos capítulos do livro de Juízes fogem a essa estrutura, a este modus operandi de que as pessoas assim viviam. E nós podemos encontrar que esses capítulos anteriores traziam de fato uma visão panorâmica de toda a situação de instabilidade em que as pessoas ora estavam bem em relação à sua comunhão com Deus e ora estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Uma frase que se repetiu por muito tempo durante os capítulos iniciais do livro de Juízes. Os capítulos então finais, eles oferecem uma visão agora detalhada da vida de Israel naquela época, sendo um apêndice duplo do livro. E o que é um apêndice? É uma seção final que contém um material complementar, algo a mais, elaborado pelo próprio autor, que aprofunda e ilustra bem o texto que foi trazido principalmente, ou a ideia principal do texto. Então, os últimos 4 capítulos trazem esse apêndice, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais naquilo que é ontologicamente apresentado o ser humano, o coração humano. Mas desta feita, nós podemos perceber que as passagens intermediárias mostram que Deus resgatou Israel. Nestes últimos capítulos conseguintes, então, nós vamos encontrar estudos de casos, de coisas que aconteceram no meio do povo de Deus, só que neste momento nós vamos não mais encontrar um Deus que está agindo claramente. É como se nós pudéssemos ver
aquilo que o coração daquelas pessoas estavam dispostos a fazerem sem a intervenção de Deus. Agora vamos ver agora como eles iriam se sair nesses últimos 4 capítulos que se dá então a partir do capítulo 17. É provável que nós vamos perceber isso, que a palavra Senhor Deus será bem pouco mencionada nesses 4 capítulos. Então, esses capítulos descrevem o que acontecia nas entranhas, nos bastidores, na vida cotidiana daqueles israelitas em serem deixados por Deus à própria sorte. Deus então se ausenta e diz assim, se ausenta entre aspas, na sua ação mais diretiva, mas agora Deus vai dizer, eu quero ver como é que eles vão se sair agora sem a minha intervenção, deixa eles fazerem o que eles bem quiserem. E aí, meus irmãos, esta visão da humanidade sem Deus, ela é tão sombria que estes capítulos raramente são estudados ou raramente são trazidos em sermões. Nosso desafio, então, de falar sobre esta realidade clara no final de uma história tão interessante que foi a história dos juízes, né, ao longo de todo o livro. Mas, objetivamente, irmãos, no capítulo 17 de Juízes, que nós acabamos de ler, esses 13 versículos, não é apenas um episódio histórico, mas é uma crítica ontológica da condição humana, quando ela abandona Deus como referência objetiva. Então, quando o homem ele abandona Deus, quando o homem agora tenta andar pelas suas próprias faculdades, pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio coração caído. Então, agora nós vamos perceber, queridos, neste relato do capítulo 17, um relato íntimo da decadência espiritual de Israel. Pois nós podemos ver claramente que no texto que foi lido, nós não encontramos aqui batalhas como houveram nos capítulos anteriores, nós não vamos encontrar aqui presença de juízes mais nesses 4 últimos capítulos, e não haverá então inimigos externos, ou seja, algum povo que está atacando Israel, como era, claro, a gente ter visto isso nos capítulos que já foram ministrados aqui. O inimigo agora é um inimigo interno, é um inimigo agora do coração. Agora nós vamos ver claramente do que o ser humano é capaz de fazer em sua insanidade, naquilo que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Nós vamos ver agora a corrupção da fé, nós vamos ver agora a confusão moral que se estabelece no coração daquelas pessoas e a religiosidade doméstica em decadência. Percebam comigo, irmãos, que este panorama, este diagnóstico do capítulo 17 em diante, vai nos trazer exatamente o que o último capítulo do livro ele nos traz, no capítulo 21 e o verso 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, percebam, irmãos, que neste capítulo, Israel chega ao ápice do niilismo espiritual. E que essa palavra niilismo é a ideia, resumidamente, de que não existe sentido objetivo das coisas. Apesar de terem vivido tantas intervenções de Deus, as pessoas agora vão demonstrar na sua prática de vida o relato vivenciado, trazendo então esse niilismo, essa desconsideração do valor absoluto, do propósito último da vida. E Deus então ele é invocado, Deus é invocado, mas não é obedecido. Ele é mencionado, mas ele não é temido. E nós vamos entender aqui, meus irmãos, que a partir deste relato do capítulo 17, não é tão distante da nossa realidade. Não é tão distante daquilo que nós podemos observar ao nosso redor. Não é tão distante daquilo que muitas vezes o nosso coração ele é tentado a fazer. Quando se diz algo acerca de Deus e não se vive de acordo com aquilo que nós mencionamos. Assim, meus irmãos, o homem como medida de todas as coisas, nós podemos ver então que aquele não era apenas um pecado, mas um projeto antropológico, onde a gente percebe com toda clareza, nós podemos perceber que o homem agora torna-se o centro de todas as coisas, como afirmou Protágoras. Nós podemos ver também que o eu agora, como legislador moral, que Kant tanto defendeu nas suas argumentações, assim como também o culto como expressão dos desejos humanos, como filósofos, tantos outros que puderam então assim afirmar.
Esse texto, irmãos, revela a anatomia da idolatria que nasce não dos templos pagãos, mas das casas, das decisões práticas, das pequenas concessões que o povo de Deus faz e continua a fazer, que vão moldando o coração até que Deus seja trocado por um ego em si mesmo, ou um eco em si mesmo. Meus irmãos, este era o panorama da decadência a partir de que Deus agora deixou o seu povo à sua própria sorte. Isso aqui, meus irmãos, é algo que está tão perto da gente. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas que hoje nós somos tentados a viver desta forma, a viver na relativização dos valores, a achar que apenas se eu mencionar está tudo ok, se eu venho ao culto, está tudo resolvido comigo, ponto batido, tudo garantido, tudo certo, está tudo ótimo, amém, glória a Deus, mas que o coração do que fala assim, muitas vezes está completamente distante da centralidade daquilo que Deus ele observa como um corandel, o viver debaixo dos olhos e na presença do Senhor. Assim, meus irmãos, nós podemos ver dos versos primeiros do capítulo 17, do verso 1 até o verso 4. A fé então fragmentada é apresentada, Mica e a espiritualidade da conveniência se apresenta então nesses 4 primeiros versos, quando está escrito assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, Efraim é uma das tribos, né? E cujo nome era Mica. Esse disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldição, eis que este dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a sua mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte, dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Verso 4. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o que fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. Amados irmãos, percebam bem que a leitura ela é bastante grotesca no aspecto relacional com Deus diante dessa prática que aconteceu aqui. Mica então rouba a própria mãe, confessa quando lhe convém, e a mãe, ao invés de repreendê-lo, transforma a prata roubada em um ídolo consagrado ao Senhor Deus. Como se pode conceber essa tragédia aqui estabelecida? Percebam, irmãos, que a mãe, ela reverte a maldição e pede que o filho seja abençoado. Ela não quer saber se houve arrependimento verdadeiro por conta daquela prática que aquele filho fez em ter roubado o dinheiro da própria mãe. Então ela não está preocupada com arrependimento, está preocupada apenas que ele, já que você confessou, Deus te abençoe, meu filho, e está tudo bem. E ela então continua agora a tratar daquilo que de fato está em seu coração. Percebam, meus irmãos, que sem esse processo doloroso, o mau comportamento daquele filho, então é desencorajado ou não encorajado a poder haver uma transformação por conta daquela prática errada. Mica, então, não é desafiado a examinar o seu próprio coração. E o motivo de ter roubado o dinheiro também não é conhecido na narrativa da história. Não há reconhecimento sincero e humilde da necessidade de graça e transformação na vida daquela mulher, na vida daquele filho, em relação ao que ele fez com aquela mulher, com a sua mãe. Observe, irmãos, que pais críticos e punidores, eles prejudicam em muitos momentos os seus filhos. Mas pais condescendentes fazem o mesmo mal, prejudicam os seus próprios filhos. Pois o comportamento da mãe revela porque Mica agiu como agiu. Faltou o ensino, faltou a repreensão,
faltou o cuidado, faltou o discipulado de casa, faltou o ensinamento, faltou levar a sério práticas erradas, faltou o puxão de orelha, a repreensão, o uso da vara, faltou o confronto, faltou colocar diante do espelho a moralidade danificada que aquele menino aprendeu, aquele homem aprendeu, aquele filho aprendeu. E isto, meus irmãos, a Bíblia então expõe algo profundo que há naquela situação, pois o pecado não começou no altar, começou no coração domesticado, no coração de casa. O que é que aquele menino aprendeu da mãe? Aprendeu o quê? Condescender. O filho erra e deixa, está tudo bem, tem nada não, o que é que tem? Isso é da juventude, isso é da idade. A Bíblia não ensina assim, irmãos. A Bíblia não ensina assim. Tem nada de idade, nada de passar panos quentes. Não há. Mica, queridos, ele não deseja o Deus vivo, verdadeiramente. Ele deseja um Deus portátil, um Deus útil. O que está em seu coração fomentado nada tem a ver com Deus. Mica representa o ser humano moderno. Ele quer, através do seu comportamento, da sua postura e daquilo que ele fez posteriormente, de acordo com a sua própria mãe, ele criou para si agora um modelo que é seguido por gerações. É alguém que quer a transcendência de Deus, mas rejeita a autoridade de Deus. É alguém que quer Deus, mas não quer a lei de Deus. É alguém que deseja espiritualidade, mas sem santidade. Eu quero uma espiritualidade, mas viver desassociado de qualquer comprometimento de santificação. Isso é o que nós vemos hoje, irmãos, no nosso tempo. Ele adora a Deus, mas apenas pelas suas palavras. Cita o nome do Senhor Deus aqui, combinado com a sua mãe. E aqui, meus irmãos, encontra-se o colapso moral, que nasce exatamente do colapso da verdade. Esse povo viveu muito tempo vendo as intervenções de Deus, conhecia a história do povo de Deus, conhecia os antecedentes do seu tempo, tantos testemunhos, tantas coisas que foram ali reveladas. Eles tinham acesso à escritura, que era exatamente o Pentateuco. Mas mesmo assim, meus irmãos, o colapso da verdade na vida daquela família, daquela mãe e daquele filho, houve de fato então um distanciamento agora no nascedouro de um colapso da própria verdade que eles diziam crer. Os irmãos acham que isso aqui não acontece nos nossos dias? Pessoas que frequentam as igrejas, que estão dentro da igreja, que lê a Bíblia, que tem a Bíblia no carro, tem outra no trabalho, tem outra em casa, tem outra na casa da mãe, para dizer que onde chega lê a Bíblia. Que conhece pregações, que passa a semana ouvindo. E parece que quando vai dizer, vamos fazer, a colocar em prática, parece que entendeu tudo ao contrário. Meus irmãos, isto aqui é o colapso da verdade. Que em determinados momentos não sabe confrontar com a verdade, que em determinados momentos relativizam a verdade, que em momentos que é encurralado para poder dar respostas bíblicas, dar respostas convenientes. E isso, meus irmãos, foi o que de fato aconteceu naquela casa. Se Deus então, irmãos, pode ser moldado à imagem de prata, ele deixa de ser Deus e torna-se então agora um conceito manipulável. É a idolatria intelectual que imperava nesta casa aqui. A idolatria intelectual, a mesma denunciada por vários filósofos, a exemplo de Nietzsche. Quando o homem fabrica o seu próprio Deus, a verdade fabrica apenas um espelho ampliado de si mesmo. Assim sendo, meus irmãos, o coração humano fabrica ídolos com os materiais do cotidiano. E hoje nós podemos entender claramente que idolatria não está resumida apenas ao que aquela mulher permitiu fazer. Pegar moedas de prata, derreter e fazer uma imagem e dizer, vou dedicar isso aqui a Deus. Com grande blasfêmia. Na verdade, meus irmãos, não é apenas madeira nem prata.
Basta apenas um desejo insubmisso a Deus. Um desejo descontrolado, insubmisso a Deus, torna-se imediatamente um ídolo na nossa vida. O que é que nós temos desejado? O que é que nós temos ansiado? Pelo que nós temos tanto nos esforçado? É algo submisso a Deus? É algo submisso a Deus? Porque se não for, é idolatria. Precisamos, irmãos, vigiar o nosso próprio coração, desconfiar dele, desconfiar veementemente, para que coisas que entram sorrateiramente não possam confundir a nossa fé e fazer daquele objeto de desejo um ídolo da nossa vida. E algo no nosso tempo, meus irmãos, que me preocupa muito como pastor de igreja, é a euforia, o amor, é a desinibição nos momentos em que se festeja tantas coisas ao nosso redor. De rasgar o peito e o coração no grito veemente de um gol que acontece na televisão. Cuidado, vamos dosar, vamos ter cuidado. Se o nosso lado perde, fica acabrunhado, entristecido, é uma semana de agonia, de dor profunda. Precisamos, irmãos, ter cuidado com o nosso coração. São nessas pequenas concessões que ídolos vão sendo construídos no nosso coração. Assim, meus irmãos, a prata ali consagrada revela a idolatria da idolatria, transforma o sagrado em um instrumento da própria vontade. Percebam comigo, meus irmãos, que dos versos 5 ao verso 6, versos 5 e 6, a religião agora como uma construção humana, entra então agora em cena todo o arcabouço de criação que agora nós podemos ver dentro daquela casa. O verso 5 então, e assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Mica, meus irmãos, cria na verdade um templo, um sacerdócio próprio, objetos litúrgicos para adorar ao Deus eterno. Uma prática totalmente desconecta. Não há nenhum tipo de conexão dessas duas coisas. A divindade de Deus agora será adorada com objetos, com utensílios que são ali utilizados liturgicamente, com um templo próprio, com um sacerdócio próprio, como se fosse algo como se faz hoje em dia. Só porque alguém traz uma palavra mais ou menos equilibrada, vai para um determinado local, um outro vem, põe a mão sobre ele, diz: agora você é consagrado pastor, e agora a pessoa vira pastor do dia para a noite. Como se fosse algo banal, qualquer coisa, sem um mínimo de preparo, sem ter um chamado claro, sem ter um envio da igreja, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E agora a pessoa simplesmente: eu vou ser e pronto, e acabou. Percebam, meus irmãos, que as práticas de hoje, elas já estão prescritas aqui. Estão prescritas há muito tempo. E aqui, meus irmãos, isto é gravíssimo. Ele reinventa, na verdade, o culto a Deus, como se Deus pudesse ser adorado, irmãos, fora da sua forma revelada. Deus, ele estabeleceu com propósitos como ele quer ser cultuado e adorado. Nós não temos o direito de fazer agora transformações e dizer: Deus, aceite o culto que eu vou fazer do meu próprio jeito. Isso é gravíssimo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus vê tudo isso. Mas Deus deixou a própria sorte. Façam, revelem-se quem vocês são. Coloquem-se diante de mim do jeito que vocês acharem melhor. Não vai ter rei, eu não vou intervir. Não vai ter guerra, não vai ter inimigo externo. Não vai ter nada. Fiquem à vontade. Descansem no coração de vocês mesmos. Podem ficar tranquilos.
E aí, olha o que é que o coração faz. Percebam, meus irmãos, não há consulta à Escritura em nada que esse homem fez, chamado Mica. Há pouca busca pela verdade de Deus aqui, não há nada. Simplesmente ele teve uma ideia mirabolante e eu vou agora criar um tipo de cultuar a Deus, uma forma diferente. Eu vou inovar. Deus não aceita, irmãos, inovações desassociadas com a verdade que ele já revelou na Escritura. Era apenas uma iniciativa meramente humana. E a Bíblia descreve isso, irmãos, como cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Assim, queridos, nos versos 5 a 6, a espiritualidade agora privada, que substitui então a revelação. Aqui há um relativismo religioso claro de Mica. É a marca então de uma era sem rei, sem ordem e sem verdade. Sem domínio, ele fazia o que ele queria, da forma que ele achava melhor. Queridos, o triunfo do eu acho, é o triunfo do eu sinto, é o triunfo do para mim funciona, eu sinto, para mim é maravilhoso. Mas e para Deus é maravilhoso? É o culto subjetivo, onde a verdade ela é determinada pelo gosto daquele que assim o faz. Foi o que aconteceu na casa de Mica, na vida dele. Filosoficamente, meus irmãos, o colapso da objetividade moral se estabelece. Quando o texto diz, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, aponta para uma falência da razão moral. Pois agora afasta-se todo um padrão estabelecido para vivenciar agora o que eu acho, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu entendo. É da minha forma, é a minha interpretação. Isto é muito perigoso, meus irmãos, e é um chamamento e um alerta para cada um de nós, para haver cada vez mais comprometimento das Escrituras Sagradas em tudo que nós fazemos e daquilo que nós vivemos. E isso nas nossas relações, na nossa casa, no casamento, no namoro, no noivado, no trabalho, na viagem, na família, nos parentes, nos relacionamentos, na igreja. Precisamos estar, irmãos, comprometidos com a palavra. E não eu acho, eu sinto, eu entendo, é do meu jeito. Quando nós nos submetemos à Escritura, Deus abençoa. Quando nós nos submetemos ao que Ele prescreve nas Sagradas Escrituras reveladas, certamente o Senhor estará presente no nosso meio e fará grandes maravilhas acontecerem. Mas não do jeito que estava sendo aqui, foi aqui relatado, nesta narrativa, meus irmãos. E percebam, queridos, é o que nós vemos nesta pós-modernidade. Quando a verdade se torna narrativa apenas. Muitas pessoas leem o texto sagrado e isso é uma história bem contada, que coisa linda, né? Os reis, os juízes, os grandes homens de Deus, Davi, José, tudo, Moisés, que história linda. Vira narrativa, vira só o texto pelo texto, mas não consegue visualizar ali as lições para as nossas vidas, os recados que Deus está nos dando ao longo dessa narrativa. O moral torna-se então, irmãos, preferência, e a religião torna-se consumo. Se não há rei absoluto, a moral vira anarquia. Se não há verdade, meus irmãos, resta apenas opinião. Quando a verdade de Deus ela é afastada de nós, o que vale agora é a opinião. E desde quando, meus irmãos, a nossa opinião se equipara às mínimas fagulhas, que possamos assim dizer, do que é sagrado, do que é eterno, do que foi revelado? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir cada dia. É ele que sabe o que é melhor para mim e para você. A minha opinião, que seja a opinião dele. A minha vontade, que seja a vontade dele. Que o meu tempo, que seja o tempo dele. E nós vamos desfrutar de muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Mas, meus irmãos, a idolatria então doméstica vivenciada na casa de Mica é mais perigosa do que a idolatria estrangeira, aquela que vem de fora. Porque, meus irmãos, ela agora assume uma linguagem religiosa como fala de Deus,
usa a prata então consagrada, mas o Deus verdadeiro não está ali, não se faz presente. E ao olharmos, irmãos, então para os versos 7 até o verso 13, há uma busca por uma legitimidade, um sacerdote de bolso, é o que ele quer fazer, foi o que ele tentou fazer. E percebam, queridos, que quando então a narrativa nos apresenta o levita que chega à casa de Mica, no verso 7 em diante, então havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era então levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de um outro lugar para morar, e assim seguindo o seu caminho, ele chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: eu sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, lhe darei roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica então consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Ele queria a aprovação de Deus para a loucura que ele estava fazendo. Amados irmãos, entra em cena aqui a história desse levita. E levita, os irmãos sabem, que é da tribo de Levi, eram os auxiliares dos sacerdotes, que ajudavam no esquartejamento do sacrifício, ajudava na limpeza do templo. Ele era um auxiliar que cuidava da música também, não é? E uma ilustração um pouco distante do que se diz levita hoje. Porque os levitas de hoje são bacanas, cheirosinhos, maravilhosos, né? Tocam bem, cantam bem, e dizem assim: eu sou levita. Mas o levita naquele tempo era todo salpicado de sangue, né? Mal cheirosos, por conta do trabalho, da atividade que eles faziam no templo, porque o culto era o sacrifício que se oferecia por parte dos pecadores. Mas esse levita, então, ele chega até aquela região, e ele deveria, querido, ser de fato guardião da verdade. O levita deveria dizer assim a Mica: olha, para ficar aqui eu posso ficar, agora com essa história de me consagrar, de fazer parte disso aqui, eu estou fora. Mas ele estava querendo um lugar para morar. A conveniência o alcançou, a oportunidade circunstancial fez com que ele consentisse em entrar na casa de Mica e ali ficar, por conta do dinheiro, por conta da roupa, por conta do sustento. E ali se submeteu a entrar no jogo de uma espiritualidade falida, rebelde e desobediente a Deus. Cuidado, meus irmãos, com as ofertas que aparecem. Às vezes uma oferta não é uma oferta boa da parte de Deus, é para nos afastar dele. Às vezes acontecem coisas para testar a nossa fé, até onde nós devemos ir, até se aquela porta que se abriu de fato é uma porta abençoada por Deus para que nela entremos. Aquele homem então entrou e torna-se funcionário agora da religião da conveniência de Mica. Quando, irmãos, o sacerdote ele perde a vocação, ele se vende ao mercado religioso. O levita não é movido por missão, mas por oportunidade. Salário, casa, roupa, comida, posição. Agora vai ser sacerdote. Não é, meus irmãos, sacerdote. Ali ele era funcionário. Não serve a Deus, serve a um sistema de vantagens. Religiosamente então correto, mas teologicamente errado, Mica então comemora no verso último, quando diz: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Tragédia. O objeto então tornou-se garantia, o ritual substituiu, irmãos, agora a realidade. Um homem acha que Deus agora está obrigado a abençoá-lo porque ele criou uma estrutura religiosa. Com que lógica? Com que fundamento? Com que fundamento agora se estabelece algo desse tipo?
É a lógica do paganismo espiritual, que aqui nós podemos perceber. Deu certo? Então Deus está no negócio. Deus aprovou. Está sendo um sucesso? Está dando gente? Então Deus está no negócio. Que maravilha! Vamos seguir em frente com a nossa loucura, com a nossa maluquice espiritual, com a nossa rebeldia, porque tem gente. E meus irmãos, Deus não está preocupado com isso. Está preocupado com fidelidade ao nome dEle. Está preocupado com fidelidade e comprometimento com a verdade da sua palavra. Sucesso, irmãos, não é sinônimo de aprovação divina. Uma igreja enorme, gigantesca, lotadíssima de gente. Que bom que ali tivesse o Evangelho de Jesus Cristo, o Jesus ensanguentado lá na cruz, que prega uma mensagem de arrependimento, de comprometimento e de piedade. Que bom que fosse. Mas em muitos contextos não é assim. Olhando então, queridos, para a religião como um instrumento, mas não como um fim, que foi o que Mica fez. Aqui então, queridos, nós podemos ver a crítica que filósofos como Marx faria séculos depois. O homem instrumentaliza Deus para os seus próprios desejos. Mas a Bíblia já havia denunciado isso em Juízes 17. Coitado de Marx, pegando carona nas ideias bíblicas que aqui estão. O problema, queridos, não é apenas a idolatria, mas é querer converter Deus agora a um método. É querer converter Deus agora a um capricho, a algo que servisse como um talismã para aquele homem. Demonstra então, queridos, o capítulo 17, como a anarquia moral do coração humano, que perde completamente o senso daquilo que está acontecendo. De um homem agora governado não pelo Senhor, mas governado pelos seus próprios desejos e suas próprias façanhas. Mica, então, é o retrato deste homem, é o retrato do nosso coração sem Deus. A religião existe, mas ela é vazia. Religião vazia. O nome de Deus é usado, mas sua lei é ignorada. Há sacerdotes, mas não há santidade. Há templos, mas não há revelação. Há fé, mas não há verdade. Esse, meus irmãos, é o diagnóstico. Uma fé que perdeu o reinado completamente. Perdeu o seu rei supremo. Perdeu o entendimento. Percebam, irmãos, que no capítulo 17 de Juízes, é de fato então uma crítica à autonomia relacional. Há uma autonomia própria. É uma crítica então de que quando o homem ele se torna o seu próprio legislador, ele fabrica a sua própria religião. Fabrica a sua própria forma de cultuar a Deus, a forma de adorar a Deus e destrói a si mesmo. Meu recado àqueles que deixaram de se congregar, como foi ensinado hoje de manhã aqui pelo nosso pastor Wellington. E adotaram então a postura de cultuar em casa, ligando a televisão e assistindo um culto pela TV. Perdidos, desconectados da ordenança de Deus. Assim sendo, queridos, teologicamente aponta para a necessidade de um rei verdadeiro. Quando nós nos debruçamos no capítulo 17, a partir de então, que Deus não intervém, deixa eles livres, e termina o livro dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria, deixa implícito a necessidade de um rei. Deixa implícito e claramente, que um rei haveria de vir. Um rei haveria de vir agora, não mais como aqueles que falharam, não mais como o pobre coitado Sansão, mas agora um rei diferenciado, um rei verdadeiro, um rei agora que não seja agora sujeito aos caprichos de ninguém, que não haveria de ser feito nem comprado por prata, que não era inventado,
que não foi colocado agora em altar doméstico, porque este rei, que o texto então aponta para a pessoa do Senhor Jesus, governa corações e mora nos corações do seu povo, daqueles que o temem. A resposta então do Evangelho, meus queridos, é que o rei, ele restaura a verdade. O rei, ele vira a mesa e estabelece agora a verdade da sua vontade. Juízes 17, meus irmãos, não apontam para um ideal humano, mas para a necessidade de um rei transcendente que não seja produto das mãos humanas. Este é o rei Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Este rei que nos salvou do império das trevas, que continua usando as nossas bocas e pretende usar as nossas ações para poder sermos canais, para sermos mensageiros da sua mensagem transformadora, para aqueles que são verdadeiramente filhos seus, possam ouvir o brado de chamado para a salvação eterna. É esse Jesus, é esse Cristo, irmãos, que é anunciado intrinsecamente. Esse é o Rei Jesus, aquele que restaura todo o fundamento moral absoluto. Cristo, meus irmãos, ele responde ao relativismo com revelação. Não é a verdade do eu, mas é a verdade de Deus. Não é a construção, mas é a revelação. Cristo, então, meus irmãos, responde ao niilismo espiritual com um significado eterno. Ele é o Logos, o sentido último de todas as coisas. Cristo responde, meus irmãos, como um Rei Supremo, aquele Rei esperado ou Supremo Juiz, que aquele povo não vivia mais com a presença de um Rei, de um Juiz humano, mas que o Juiz eterno que haveria de vir, o Rei maior que haveria de vir, é o Cristo que responde a essa anarquia moral, não ao governo do próprio eu, mas ao governo santo e eterno do seu próprio nome. Não à autonomia moral, mas à liberdade ordenada por Ele mesmo. E quando nós chegamos, irmãos, a este ponto, a grande pergunta que fica para mim e para você é: quem de fato tem governado o nosso coração? É o nosso próprio eu? São os nossos mimimis pessoais, íntimos, internos do nosso coração? Quem é que nos governa de verdade em todas as nossas atitudes? Quem é que governa o nosso coração, meus irmãos, quando nós priorizamos, ou deveríamos priorizar, um relacionamento verdadeiro e íntimo com o eterno Deus? Quem é que governa o nosso coração? Nós podemos perceber claramente, meus irmãos, quando nós somos desafiados em nossa própria fé. Nós somos desafiados a todo momento. E é nesses desafios, é nesses postos à prova, que nós vamos de fato ver quem governa o nosso coração. Quem tem governado o seu coração? Quem? Quem tem governado? É o nosso próprio eu? Ou é o Rei dos Reis? O Salmo 23 está lá escrito, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. Logo eu sou ovelha. Como eu tenho sido ovelha do pastor? Do nosso sumo pastor. Ele é o meu pastor. Como tem sido? Cristo, irmãos, responde à idolatria com a sua encarnação. Enquanto Mica e sua mãe concordaram em fazer estátuas, fazer uma escultura, e agora queria dizer que aquilo ali representa Deus, o Senhor responde lá nos Evangelhos, quando um menino nasceu,
quando o Verbo se fez carne e disse: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores. Eu agora vim para agora governar, não politicamente nações, mas para inaugurar um reino eterno, um reino de verdade, que acolhe, que salva, que busca, que resgata. Vim não para ser servido, mas para servir. Eu vim lavar os pés dos apóstolos. E ninguém toma a minha vida, eu a mesma dou. Eu me darei pelos meus filhos, por aqueles a quem o Senhor me der. Lembrando, nada os arrebatará da minha mão. Esse é o Rei dos Reis, poderoso, consumador da nossa fé. Ele é o dono de tudo. Não há um centímetro na existência que ele não possa dizer: não é meu. Tudo pertence a ele. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E o mais extraordinário é que esse rei, ele prometeu e vai cumprir. Voltar para nos buscar. E tudo vai ficar. Tudo. Do pente que nós usamos para pentear os cabelos, para aqueles que têm, até a sua propriedade mais luxuosa e confortável, o melhor que já se conseguiu na terra, tudo vai ficar. Porque lá é infinitamente melhor do que aqui. E meus irmãos, precisamos compreender, queridos, que a idolatria hoje ela é construída mais no coração do que pelas mãos. Que coisa difícil. Se idolatra muito mais no coração do que com as mãos. A religiosidade, meus irmãos, sem submissão, é a forma mais sutil de se rebelar. Sucesso religioso, queridos, não é aprovação divina. Não é. Não adianta uma multidão. Sucesso em tudo que se faz, quando os corações estão longe do Senhor. Lembra do que o Senhor Jesus falou quando foi recebido em Jerusalém? Festão. Mas o Senhor Jesus falou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração humano, irmãos, tenta priorizar Deus. Até tenta. Quando perdemos, irmãos, o senso da transcendência, criamos nossa própria ética. A ausência, então, de liderança espiritual fiel abre espaço para a confusão. Quando a família, meus irmãos, é um ambiente onde a verdadeira fé deve ser cultivada e não adulterada, temos visto relativização. Quantas e quantas famílias pintam um quadro de família perfeita, quando verdadeiramente está podre, porque não se adora a Deus, não se busca a Deus, não se cultiva os valores eternos, não se ensina aos filhos a verdade da palavra. Na verdade, está distante. É um alerta para mim e para você. A família de Mica, ele e a mãe, não fala aqui do pai, familiares, viveram tempos de conhecimento acerca de Deus, mas não foram capazes de continuar, de dar continuidade a um processo de comunhão e de piedade verdadeira, onde aqui certamente havia uma priorização de tantas outras coisas que não fosse a verdade da palavra. A fé, meus irmãos, sem obediência gera heranças espirituais distorcidas.
A fé sem obediência, no lar, por exemplo, gera heranças. A fé sem obediência gera heranças espirituais distorcidas. Por que Mica inventou de roubar a mãe? O que passou na cabeça daquele homem? Eu vou roubar a minha própria mãe. Depois de medo de ser amaldiçoado, devolve o dinheiro. A mãe diz: tem nada não, faça um altar, faça uma imagem de escultura para a gente adorar a Deus. Loucura completa, tudo fora do lugar. Aí já pensou se um de nós chegássemos numa casa como essa, já pensou se fôssemos íntimos desta casa, chegássemos lá e vendo aquilo tudo acontecer, a gente ia dizer o quê? Tá bom, não tem problema, tá tudo certo. Tem um bolinho com café aqui, vamos. E a gente compactuar com isso aqui? Qual seria o nosso posicionamento? Não, em nome da amizade eu vou dizer, não vou dizer nada. Cada um é cada um. Entende, irmãos? Como uma história como essa tem tantas lições para nos dar. Precisamos, irmãos, fazer valer o nome de cristão. Por fim, meus irmãos, quando Deus não reina sobre nós, nós reinventamos um Deus que nos sirva do nosso jeito. Deus não cabe, meus irmãos, nas escrituras que criamos. Ele destrói os altares falsos. Uma hora acontece. A fé verdadeira, ela é sempre uma resposta obediente, não uma criação humana. Juízes capítulo 17, meus irmãos, não é apenas a história de Mica, mas é a história da humanidade, é a história do nosso coração, é a história daquilo que somos capazes de fazer se não estivermos aos pés da cruz, desassociados com o Senhor. É o retrato do coração, queridos, que quer Deus sem submeter-se a Ele. Queremos fé sem cruz. Não, Senhor, tira a cruz, por favor. Queremos um culto, mas não bote a peneira da santidade. É de todo jeito. Deixa rolar. Mas também, queridos, é o prelúdio das promessas. Um rei virá, um rei que não pode ser comparado, é um rei que não se curva a nenhum ídolo, como foi tentado quando Jesus estava no deserto. É um rei firme, é um rei que restaura a verdade, e este rei é Jesus. Quando ele reina, meus irmãos, o caos se transforma em ordem. A religiosidade, ela é afastada e dá lugar à adoração verdadeira, e a prata em santificação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça e nos faça alertas, vigilantes. Que possamos compreender, meus irmãos, a profundidade do que um texto como esse nos traz nesta noite. Em ver, então, o início de uma decadência terrível numa família que abandonou a sua fé. E Deus deixou a sua própria sorte, fazendo o que eles bem quisessem. Que Deus nunca faça isso conosco. Que Deus nunca nos permita viver a nossa própria sorte. Que nós possamos preferir, meus irmãos, estar debaixo da lei de Deus, servindo a Ele, esperançosamente, fielmente, entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não queremos a vontade dEle. Porque a nossa vontade é fraca, falha, limitada, pequena, mas a dEle é perfeita. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe grandemente e nos faça caminhar na caminhada cristã, de forma a agradar o nosso Deus e exaltar o seu santo nome. Fiquemos de pé, vamos orar?